Olá, tudo bem? Deixa eu contar para vocês como é que eu me tornei um adventista do sétimo dia. Eu tinha 17 anos, morava no Benedito Bentes e de repente chega na minha porta uma pessoa, um baixinho, um bigodinho, e eu conhecia aquele homem. Ele bateu na minha porta e quando eu olho era o irmão José Roberto. Eu conheci o irmão José Roberto quando eu tinha 9 anos, morando na Ponta Grossa, e ele era um conhecido do meu pai, apareceu lá dando estudos bíblicos para as pessoas. Conhecia ele porque meu pai era proprietário da terra que o Zé Roberto morava. O pai dele era morador do meu pai. Então o Zé Roberto era um frangote assim, de uns 10 a 12 anos. E eu já tinha uns 14 anos de idade. A gente já era conhecido. Ele como morador e eu como filho do patrão. E nessas alturas, eu estudava em Ilhéus dos Palmares e o Zé Roberto trabalhava lá na fazenda. Foi a época que eu depois fui para São Paulo, fazer uma nova vida em São Paulo. Quando eu voltei de São Paulo, aí eu voltei de São Paulo, aí eu não fui mais para a fazenda, eu já vim aqui para Maceió. Eu trabalhava aqui em Maceió. E eu me encontrei com o Zé Roberto em União dos Palmares. Ele falou para mim que estava morando aqui em Maceió, aí na Bomba do Gonzaga. Mas eu também não perguntei em quê. Eu já casado. Casado eu já tinha o Sami, que é o filho mais velho, assim com a idade mais ou menos de 2 a 3 a 4 anos. E nessa época e tal, aí quando foi em 86, houve a inauguração daqui do Benedito Bentes. Aí eu ganhei essa casa aqui, na época, eu fui sorteado e viemos morar aqui. O Sami nessas alturas era um pivete assim de seus 6 a 7 a 8 anos. E eu me interessei, comecei a estudar a Bíblia com ele. Ele deixava uma lição, eu respondia a lição, ele vinha na vez seguinte, ele corrigia como um professor de escola e dava 10, parabéns, e eu me empolgava, queria a nova lição e assim eu fui estudando a Bíblia. Então o Sam tinha uma escapulidinha e eu não sabia para onde ele sempre ia, mas a mãe dele sempre sabia, mas ela encapava de mim porque sabia que eu não gostava, né? Aí eu peguei a perguntar. Aí eu peguei a descobrir que ele estava andando atrás de crente. Porque crente para ali, crente para lá. Eu odiava crente, meu amigo. Odiava crente. Eu queria saber que o filho meu era criminoso, mas crente não. E então nessa brincadeira, o Sami saía, ia se encontrar com o Zé Roberto, mas eu não sabia que era Zé Roberto, ele não sabia. Aí depois, com o tempo, você sabe que o tempo vai descobrindo. Com o tempo aí eu fui descobrir que era com o Zé Roberto. Aí eu fui e falei para ele, eu digo, eu vou falar um negócio para você, eu vou dar uma pisa. Meu pai não deixou que ele continuasse aquele estudo e mandou o irmão José Roberto sumir. O irmão José Roberto sumiu, nunca mais eu o vi. Eu queria até expulsar o Sami de casa, mas a mãe, você sabe, minha mãe. Aí, não, meu filho, Deus me livre, tal. Você sabe, aí eu tive que aguentar. Aí ele já estava fixo mesmo dentro da igreja. E ele não perdia. O Zé Roberto era aquela alma renitente, que pegava no pé, não soltava mesmo, não. Agora, ele aqui não vinha, não. Se viesse aqui, eu morria, eu apanhava. Nessas alturas, o Zé Roberto tinha invadido aquele terreno hoje que é a igreja central do Benedito Bentes. E nessa brincadeira eu sei que a mãe dele, muito católica, eu muito católico, as paredes aqui eram tudo cheio de santo. Aí quando foi um dia, eu pensei que não, o Zé Roberto aqui na porta, mas escondido atrás da parede, pro lado de fora. Um muro baixo. Aí nessas alturas, eu tomava uma birita nesse tempo. Aí quando eu olhei o Zé Roberto, olhei, conheci. Aí eu vi que era ele, aí eu preparei, né? Eu vou dar uma foiçada. Peguei uma foice aqui, aí pulei o muro tinha 4 tijolos só. Um muro aqui, um muro alto. Aí eu saí aqui, quando ele me viu, ele correu aqui. Correu e dobrou. Aí o meu filho também correu atrás dele. Ficou. Porque sabia que ali da minha ignorância, quando eu bebia, eu era Maria. Aí nessas alturas aí eu fiquei sempre perseguindo o Roberto. Meu pai não queria. Meu pai, eu até ouvi a história de que meu pai pôs o irmão José Roberto para correr dessa segunda vez com uma enxada na mão. O irmão José Roberto na frente,
com a Bíblia, meu pai atrás com uma enxada, porque ele não queria que o evangelho chegasse à nossa casa. O meu filho, toda vez que ia para a igreja, só ia nos horários que eu estava ou bebendo, ou maus amigos, ou fora de casa, ou no trabalho. Mas nunca deixou de estar na Adventista. Isso continuadamente na Adventista. E eu sabia que o sol estava saindo, mas eu não sabia. Eu disse, será que é naquela igreja? Não, não é naquela igreja, mas era, não tinha jeito. E o Zé Roberto continuadamente com ele lá. Agora, você vê, começaram, rapaz, com 4 pauzinhos, formaram uma lona lá, fizeram uma palhoça lá. Uma igreja, não era igreja. Barraco de tauba, fizeram lá, roubaram umas taubas, roubaram um lugar de coisa. Eu sei que nessa brincadeira, eu sei que o negócio enganjou mesmo, que foi a tona. Na época, a central da igreja adventista era em Aracaju. O pastor vinha de lá. Tinha aqui pastor de lá. Mas aí o pastor se ajudava no coito com o Zé Roberto. E vinha fazer um culto aí. E levava o pessoal. Agora, aquilo era com chuva, não sem chuva. Era tudo relento, rapaz. Eu vi saber depois. Ficou. Aí veio declaradamente. Chegou um dia em casa chorando, ele declaradamente disse, pai, o que o senhor pode até me matar, mas agora que eu sou evangélico. 8 anos depois ele aparece lá no Benedito Bentes, na minha porta, e o meu coração, sabe, assim, se aqueceu com a vontade de voltar a me envolver com Deus. Eu comecei a estudar a Bíblia com ele, depois com o irmão Juliano, que era meu vizinho, assim, da mesma rua. E 6 meses depois, 29 de setembro de 1990, eu decidi selar a minha vida ao lado de Jesus Cristo. Aí ele chegou com a mãe, você sabe que mãe sempre é uma pessoa mais carismática, mãe sempre é mãe. Meu amigo, eu sei que nessa brincadeira, ele fixou, se batizou escondido, ficou na igreja, fixou-se. Eu sei que foi a cabeça da mãe, a mãe se batizou também. O batismo da mãe dele, eu vim saber, já fazia 3 anos que ela estava batizada. Mas pela graça de Deus, hoje eu tenho minha mãe, meu pai, nessa caminhada de fé que é a mesma que a minha. Eu estou feliz porque o Senhor está salvando a minha família, em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus fique com vocês.